E em nossos estúdios, com o Dr. Marcos, advogado trabalhista, Marcos Aurélio, meu tempo de Andrés, prazer, só eu que não quis nada com a vida mesmo, tá todo mundo, agora eu vi um procurador, um advogado. Dr. Marcos, me diga uma coisa, Marcos, como a gente abordar esse tipo de crime, porque eu acho que é um crime, e como, e se existe, se facilmente pode-se constatar, inclusive, penalidades para isso. Boa tarde. Boa tarde, Silas. Realmente é um crime, tá? É considerado crime, mas não é tão fácil a caracterização. Verdade. Até mesmo porque aquele assediador, em algumas vezes ele é mais desleixado, ele deixa os rastros do assédio. Mas tem aqueles outros que é mais comedido. Ele faz aquele assédio e, como a matéria muito bem mostrou, é aquela causa de diminuição do trabalhador. Todo dia ele recebe uma tarefa de difícil desenvolvimento, ele recebe ordens impossíveis assim até mesmo de ser executada, para diminuir ele e às vezes até chegando ao ponto daquele trabalhador pedir a demissão. A demissão. Seria uma pressão psicológica mesmo, né? Exatamente, uma pressão psicológica. Tido até como acidente de trabalho em algumas situações, afastamento psicológico que dá uma causa como acidente de trabalho. E, por exemplo, nessas causas, você disse que é difícil caracterização. Seria só, nós precisaríamos de testemunho, o que não é fácil você encontrar hoje testemunho em ambiente de trabalho. Não é fácil, não é fácil. Principalmente quando ele vai se dispor com o seu patrão, que ele continua trabalhando. E que ele continua patrão, cara. Também. Que ele continua patrão. Mas assim, algumas situações é tão humilhante que os próprios colegas se sentem até mesmo na obrigação de preservar o seu emprego também. Então aceita fazer depoimentos favoráveis àquela pessoa que sofreu o assédio. Mas já temos pessoas hoje penalizadas por ter praticado o assédio? Temos, Silas, temos. Nós já temos várias decisões de tribunais onde as empresas são condenadas a pagar uma indenização por conta de assédio moral e, em algumas situações, aquele preposto, aquele gerente, aquele encarregado do setor são demitidos, e aí nesse caso demissão por justa causa, Silas. Entendo. Pelo fato de ter sido caracterizado o assédio daquele gerente que faz a orientação daquele setor, sendo caracterizado que aquela situação vem diretamente dele, não de uma ordem da empresa, em algumas situações a empresa consegue demitir esse gerente ou esse encarregado de setor por justa causa. Olha, aqui tem algumas informações, eu vou dar só uma informação fora do assunto, só porque para a gente, o prefeito Paulo César Vilarinho de Palmeirais foi mantido a sua cassação pelo Tribunal Eleitoral Nacional, quer dizer, foi mantida a sua cassação. E o delegado Edivaldo Castro, o Paraíba, acabou de retornar aos quadros da Polícia Civil. Ele tinha sido afastado por um decreto do governador, expulso, mas uma liminar lhe dá o direito de voltar para o serviço público, e ele volta a exercer as suas funções de delegado. Voltando ao assunto aqui, eu converso agora com a secretária de Comunicação, Rosária Assunção, do Sindicom. Nós temos isso, muitos relatos no seu sindicato, por exemplo, Rosária, boa tarde. Boa tarde, Silas. Sim, nós temos uma demanda muito grande de denúncias no nosso sindicato a respeito da questão do assédio moral. Como os relatos, a gente tem curiosidade, de que mais formas eles acontecem? Assim, na sua maioria são mulheres, né, que voltam de licença maternidade, pessoas que adoecem, né, e estão de licença e voltam a trabalhar, e aquelas pessoas não produzem mais da mesma forma que produzia antes, né? E aí teve um problema de saúde, exatamente, né? E aí não consegue obter aquela produção antiga e são realmente reprimidos, né? Isso. Ô, doutor Marcos, aí eu vou fazer um ping-pong com o senhor, né? Que tem o profundo conhecimento da lei trabalhista. A questão da gravidez hoje ainda é realmente uma escravidão, né? A mulher está lá, mas quando ela volta já pressionada, infelizmente, né? Infelizmente, Silas, às vezes até por falta de conhecimento da própria legislação. Porque, veja bem, o fato da mulher estar nesse momento de gravidez e ter toda essa legislação que protege, e deve proteger sim, porque é o momento que a mulher tem para com seu filho, é esse momento que vai levar toda a criação
desse filho para a sua vida, essa proteção, ela toda é custeada pelo próprio Estado. O patrão não tem nenhum custeio com o empregado. Então, é falta de conhecimento, e até mesmo por não ter esse conhecimento, tem esse preconceito quando a mulher diz que está grávida, porque ele não vai ter nenhuma despesa. Ele vai ter... todo esse período de afastamento é custeado pelo Estado. Doutor Marcos, por exemplo, cidadão, a senhora sai para a saúde, não é nem para gravidez, ela saiu, tem que fazer uma cirurgia, aí quando volta, claro, o seu desempenho vai gradativamente melhorando, e o caso que a Rosário relatou, e de repente a empresa a demite, né? A demite sem justa causa, ou às vezes dizendo a ela que o seu desempenho não é o mesmo. Cabe ali você colocar alguma cláusula de que ela está sendo prejudicada? Silas, assim, a nossa legislação com relação à demissão sem justa causa, ela apenas prevê aquela indenização dos 40% do FGTS. Tá? Era uma forma encontrada pelo governo para que não houvesse essas demissões sem justa causa. Hoje os movimentos sociais e os sindicatos buscam uma legislação que não permita mais essa demissão sem justa causa. Haverá a necessidade de uma motivação dessa rescisão, ou então aumentando até mesmo essa multa do FGTS, porque essa multa do FGTS é exatamente para desencorajar o patrão de simplesmente demitir aquele empregado por achar que não quer mais ele, simplesmente não há necessidade de motivar essa demissão. Simplesmente arca com os 40% do FGTS, que a gente acha que ainda é pouco. Eu acho que tem que haver uma motivação na demissão. Não é simplesmente um belo dia, o patrão acordar e achar que tem que demitir o seu empregado, mesmo ele estando trabalhando, mesmo ele não dando nenhum motivo. Rosário, qual é o encaminhamento que o sindicato tem feito, o seu sindicato tem feito? Vocês têm apoiado psicologicamente? Porque tem gente que sai lesionado psicologicamente de casos como esse, né? Sim, com certeza. No nosso sindicato nós temos o setor jurídico, né, que acompanha esse processo quando o trabalhador se encoraja e denuncia, né, e entra com ação de indenização por danos morais, assédio moral. Nós temos também o Centro de Apoio à Mulher Comerciária também, e nós temos a nossa clínica, que nós temos a psicóloga, né, que também faz esse acompanhamento, e a gente leva também até o Ministério do Trabalho também. Vamos ao povo aqui, então, o povo participando, principalmente o doutor Marcos, para tirar a dúvida. Eu sabia que era um assunto pertinente, estou recebendo agora aqui o retorno, viu? Quando pautei, né? As repartições públicas, por exemplo, qual é o procedimento, doutor, de uma repartição pública? Aqui tem gente que está afastado do hospital, está afastado da secretaria, é dado licença a ele sem ele pedir, se coloca ele no lugar onde ele não é lotado, no trabalho onde ele não quer fazer, tudo isso é assédio moral também, né? Tudo isso, Silas, tudo isso é assédio moral. Quando você tenta afastar o empregado daquele setor que ele está lotado, no caso, vamos dizer assim, da repartição pública, o servidor público, quando você começa a afastar ele, você tenta minimizar o trabalho dele, tenta agredir a moral dele, tenta macular... Diminuir o cara. Diminuir ele mesmo. Tira ele do ambiente dele. Coloca ele em um setor que ele não vai produzir, tudo o conhecimento dele seria para um setor e bota ele num setor que vai produzir. No serviço público, tendo em vista que não há demissão sem justa causa, tem que haver um processo administrativo para motivar a demissão, às vezes é colocado isso para tentar que o próprio servidor peça sua exoneração. Mas a principal coisa que esse servidor, sentindo-se assim atingido, busque seu sindicato. Busque seu sindicato. Isso é verdade. Nós temos sindicatos fortes aqui em Teresina e tem aparelhos para ele também buscar, através do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho tem um setor específico para isso. O Ministério do Trabalho também, pela sua superintendência regional, também tem atuado bem nas fiscalizações. Claro que para o setor público fica um pouco mais complicado, mas o Ministério Público do Trabalho e o sindicato são duas ferramentas que ele deve buscar. Caminhos, né, Marcos? Caminhos. Olha aqui, se tem uma loja de departamento em Teresina, é terrível, né? Eu não vou dizer o nome da loja, mas olha, diz que usa o serviço de som para ficar cobrando o desempenho dos funcionários. Ou seja, fulano, vamos lá, cicrano. Rapaz, isso é terrível, hein, doutor? Isso aí cabe até um processo. Né?
Sim, o assédio moral, quando caracterizado, temos que procurar na Justiça do Trabalho, se for seletista, uma indenização por conta desse assédio. Agora aqui já tem um patrão que diz o seguinte: como diferenciar o assédio moral de cobrança de desempenho, doutor? O patrão, ele tem sim o seu direito de cobrar do seu empregado. É o excesso que não pode ser feito. É o excesso que é protegido. Não adianta você dizer que é o direito deliberativo do próprio patrão cobrar coisas impossíveis de ser produzidas. Situações muito fácil de caracterizar se é assédio ou apenas a situação do patrão cobrando o desempenho do seu empregado. Né? A produção. Tem muito caso de indenizações lá no seu sindicato, Rosário? Muitos casos. O sindicato acompanha, vai lá, porque é um sindicato muito grande, né? É um sindicato que tem muitas denúncias. Com certeza, Silas. Nós temos uma demanda muito grande, como eu já disse antes, dessa questão do assédio moral em todos os sentidos. Essa questão da produção das metas exorbitantes que os patrões exigem dos trabalhadores, né, dos funcionários, isso deixa o funcionário muito inibido, prejudica muito a questão afetiva e social do trabalhador. Eu imagino. Olha, é muito esclarecedor, nós temos aqui inúmeras perguntas, nós vamos ter um outro assunto para tratar, por isso não vamos ter tempo. Marcos, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui. Eu sabia que o assunto ia render, aqui são muitas as perguntas, o cara está com hérnia de disco, aí foi transferido justamente para o setor onde forçava mais a lombar dele, aí é um assédio terrível, é para o cara ir embora mesmo, né? É para o cara ir embora. Nos feriados, sou forçado a trabalhar, ainda responde, te vira. Quer dizer, ele paga meu feriado, mas eu não tenho a opção de optar. Tem isso na lei trabalhista? Olha, Silas, algumas coisas pode ser confundido com assédio, outras não. Sim. Mas se você começa a verificar que essa cobrança desse trabalho fora dos dias normais, na época de feriado, nos domingos, se você começa a entender que aquele trabalho está sendo direcionado diretamente para aquele empregado, isso sim pode ser caracterizado. Claro que a gente tem que ter toda uma verificação dessa situação para que não haja confusão entre a cobrança do próprio patrão com aquilo que ele está tentando, aquela coisa por trás da situação que ele está tentando levar. Tá certo, muito obrigado. Ainda sobre as férias, né? Esse assunto foge um pouco do assédio, né, Samanta? Que é o assunto, só para aproveitar a presença do Dr. Marcos aqui. O funcionário quer vender as férias, a empresa é obrigada a comprar, não? Não. Ele pode ofertar até 10 dias, do seu período de 30 dias, ele pode ofertar 10 dias, mas a empresa tem o poder diretivo de dizer se quer ou não fazer a indenização, que a gente diz, desses 10 dias. Muito obrigado, então, Rosário, também, tá certo? Obrigado. Olha, chegou em